noite, pessoal. Tudo bem com vocês também? Eu espero aí que estejam todos bem. Estou vendo aqui no chat, já tem uma galera falando boa noite aqui. Tem uns nomes aqui que eu acho que já não me são estranhos, hein? Acho que já acabei dando aula para alguns de vocês aí, né? Quem foi meu aluno aí, responde eu aí para eu saber aqui. E a gente está junto de novo. E para quem ainda não teve, olha lá, o Júlio já falou, ó, bom te ver novamente, né? O Edson também. Legal, pessoal. Que bom. O Regis também foi meu aluno, né? Que bom aí poder estar com vocês de novo, Emílio. Então, já sabem aí como que funciona a dinâmica da coisa. Porra, galera mesmo, ó, Silvio, Márcio, Jadir, Sérgio, Henrique, que legal. Sidney também, maravilha. Muito feliz mesmo de estar aí com vocês novamente. Aqui, ó, desenho técnico, que legal. Muito da hora mesmo. Bom, pessoal, então, para quem já me conhece aí, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Plínio de Andrade Vieira, e sou engenheiro também, né, não sou engenheiro mecânico, sou engenheiro mecatrônico, mas sou técnico em mecânico também, e trabalho aí na docência, né, entrei no Sesumar em 2006 para estudar, 2015 comecei a dar aulas e estou aí até hoje, né, dar aulas no Sesumar. Fora o Sesumar, eu sempre coloco um slide me apresentando quem sou eu, e nesse aqui eu acabei esquecendo, né? Coloco uma fotinha minha lá com um mini currículo, e, e aí eu acabei esquecendo de botar nesse aqui. Mas eu vou falar rapidamente aí para quem não me conhece, né? Então, sou professor aí desde 2011, né, atuando na área técnica e área de graduação, sempre voltado para tecnologias e tal. Parte de engenharias, né? Fora isso, trabalho como projetista de máquinas, impressão 3D. Estudei nesse meio tempo aí, não sei se o tempo que vocês eram meus alunos, acho que eu não tinha concluído ali a parte de física, né? E agora também algumas especializações aí, tanto na área de gestão da manutenção, na parte de controle e automação e na parte de docência também, né? Que é muito importante a gente se manter atualizado, tanto na questão tecnológica, né, quanto na questão pedagógica também, para poder trazer para vocês aí um ensino de qualidade, certo? Ó, o Davi aqui, ai, da ferra, né? Conquistou com desenho técnico, que legal. Bom, galera, show de bola. Então, esse módulo aqui, nós vamos trabalhar a disciplina de fundição e soldagem, né? Como a professora Anaísa falou aí, vocês têm que fazer atividade de estudo em mapa, já deixei montado para vocês, montei dois vídeos, né? Um para atividade de estudo e outro para mapa. Vocês vão ver que se você fizer atividade de estudo, você já fez uma etapa do mapa praticamente, né? Eles estão muito sinérgicos ali, essas duas atividades. Então é um negócio bem legal aí para vocês trabalharem, tá? Vocês vão usar esse módulo, o laboratório virtual, para simular a fundição de uma peça, né? A gente vai fazer uma fundição com areia verde e aí vocês vão trabalhar no simulador. Já tem um vídeo lá no meu canal explicando como que você vai mexer nesse simulador, o que você tem que botar onde, o passo a passo, né? Eu fiz um negócio bem didático ali para não ficar difícil para vocês, certo? Mas mesmo assim, qualquer dúvida que vocês tiverem aí no decorrer da sua jornada, podem entrar em contato, podem mandar mensagem, tanto aqui pelo chat que eu vou lendo, manda mensagem para a professora Naísa, e ela vai estar lá auxiliando vocês, quando ela precisar, ela me aciona também para ajudar a sanar algumas dúvidas, né? O importante é que vocês saiam daqui aprendendo o conteúdo, tá bom? Bom, galera, aula 1 hoje, né? Então, nossas metas de aprendizagem, a gente vai compreender um pouco a evolução dos materiais metálicos, entender, né, como que surgiram os processos de fundição e soldagem, e também a gente vai reconhecer a importância tecnológica e social desses processos, tá? Boa noite, Sidney. Essa aula de hoje é uma aula um pouco maçante, porque eu desenvolvi uma linha do tempo, né? Então a gente vai falar desde os primórdios lá até os dias de hoje, como que vem desenvolvendo ali essa evolução, tanto da fundição quanto da soldagem, né? São dois processos aí que acredito que não irão acabar tão cedo dentro da área de mecânica, dentro da área de engenharia, porque
qualquer coisa que vocês olhem em volta de vocês aí, se você olhar, vou olhar esse copo aqui, vou olhar esse microfone, qualquer coisa que está na minha volta, com certeza passou por algum processo que a operadora, a máquina, etc., precisou do processo de soldagem para ela ser desenvolvida e do processo de fundição. Tá? Então, quando a gente olha lá um torno, olha uma fresadora, olha uma injetora, toda aquela estrutura pesada dela é feita utilizando a fundição. Né? Quando você pega um carro para dirigir, o bloco de motor dele é feito pelo processo de fundição. Tá? Disco de freio que você usa para frear seus carros também para frear suas rodas também são feitos pelo processo de fundição. E quando a gente fala de soldagem, né, qualquer coisa que vocês têm aí, a grade do portão da sua casa, a porta do seu carro, enfim, não tem como falar assim, eu consigo viver se não existir o processo de soldagem, né? Ainda mais hoje que a gente está no mundo globalizado, pega um avião, né? Vocês vão ver ali na linha do tempo que a gente só tem avião aí voando com alumínio, né, com carcaça de alumínio, porque conseguiu desenvolver o processo TIG para fazer essa soldagem, o processo MAG, desculpa, o processo MIG também. Então, isso foi devido aí à tecnologia, né? E nós não estaríamos como nós estamos hoje se não fossem principalmente por esses dois principais processos, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho a história dos materiais, né? A história dos materiais, ela vai estar muito ligada, né? A história da humanidade, ela vai estar muito atrelada ali aos materiais que haviam disponíveis na época. Então, essa linha do tempo aqui está no livro de vocês e parte lá de 600 mil anos atrás, né? Esses 600 mil anos atrás, até uns 14.600 anos, a gente tinha o que falava da Idade da Pedra. Quem já jogou aí aquele jogo Age of Empires, né, que você montava lá o seu exército e sua cidade ia evoluindo, não sei o quê. Lembra que tinha lá a Idade da Pedra, a Idade da Madeira, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, né? Basicamente, um avanço tecnológico ali da humanidade. Então a gente percebe que nós vivemos muito tempo sem a utilização de metais, né, de 600 mil anos até 4.500 anos, tudo isso antes de Cristo, certo? Então, entre a Idade da Pedra e a Idade da Argila, onde o ser humano começou a moldar ali o barro e esquentar ele para que ele endurecesse, para fazer jarras, para guardar os mantimentos, etc., entre outras coisas, né? E só depois ali de 6.500 anos antes de Cristo que começou ali o homem a usar metais, né? De conhecer os metais e começar a trabalhar com eles. Primeiramente o cobre, certo? Depois ele consegue fazer uma misturinha ali com esse cobre e surge o bronze, e só muito para frente que ele tem o domínio do ferro, né? Do minério de ferro ali para fazer a utilização. Então, basicamente, essa é a evolução aí que nós temos dos principais materiais na humanidade. Tá? Então, na Idade da Pedra, os primitivos eles tinham acesso a apenas materiais da própria natureza. Né? Eu sempre falo para meus alunos, principalmente quando eu estou dando aula presencial, que antigamente, né, você não sai cavucando o chão assim e acha ali uma barra de ferro. Né? Hoje a gente até acha, né? Você sai cavucando, você acha sacolinha, você acha a garrafa PET, você acha uma latinha de refrigerante, mas antigamente não tinha, né? Então, a gente só tinha o que tinha dominado. Então, você cavucava, você achava o quê? Pó, pedra, terra, né? E era isso que ele conseguia trabalhar. Fora isso, ele cortava uma árvore, pegava um galho seco ali, alguma coisa, você tinha madeira, ossos e peles de animais, né? Abatia um animal na caça, pegava a pele dele para se vestir e tal, e etc, certo? Depois surgem algumas técnicas de processamento de argila, né? Para quem não sabe, argila é você misturar um pouco de terra com alguma umidade ali, você vai ter uma matéria-prima pastosa, e aí você consegue moldar ela, né? E aí surge, então, a era da argila ali, por volta de 14 mil anos antes de Cristo até 4.500 anos antes de Cristo, né?
E aí os materiais metálicos eles surgem apenas há 4.500 anos antes de Cristo. A gente fala assim, pô, mas é longe pra caramba, né? 4.000, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, 4.500 anos é semana passada, né? Se levar em comparação a idade do planeta, idade do universo, não sei o que, a gente está olhando uma hora atrás só ali, certo? E aí foi nessa época que iniciou-se então a idade do cobre, né? A utilização desse material para a confecção de adornos e também algumas ferramentas que iriam substituir as pedras. Lá na Idade da Pedra, a gente pegava, a gente não, né? Porque eu não era nascido, mas pegava assim, então pedras que fossem tipo, vamos ver aqui, eu tenho uma pedra de quartzo aqui, mas ela, vocês veem que ela tem uma espessura e tal, né? Mas você consegue ir raspando ela para ir afinando e afiando ela, né? Você vai afiando e usa, amarra uma madeira aqui, você tem uma machadinha para trabalhar, você tem um princípio de um martelo para bater alguma coisa, para quebrar um osso, etc., para cortar um pedaço de carne, né? E aí isso passou a ser substituído pelo uso do cobre, certo? Por quê? O cobre ele era trabalhado a frio, ele tem propriedades mecânicas, que a gente vai falar sobre propriedades nas próximas aulas, né? Mas ele era trabalhado a frio na sua forma bruta, ou seja, é um minério rico que é encontrado na natureza, né? E a forma ele conseguia moldar um pouco mais, aquecendo esse minério com a presença do oxigênio. O oxigênio está no ar, né? A gente sabe, nosso ar ele é composto por, o que era? 70%, se eu não me engano, nitrogênio, 20% oxigênio, não, acho que é 80% oxigênio, desculpa, 80% nitrogênio, a maior parte é nitrogênio, depois você tem 19% de oxigênio e 1% de outros gases, né? Mais ou menos isso a composição da nossa atmosfera. Então, utilizando ali o ar e aquecendo um pouco o material, ele se tornava mais maleável, tá? E aí depois, entre 3.300 a.C., inicia-se a Idade do Bronze, que foi onde começou a produção da liga. O que é uma liga, galera? Quando a gente fala de cobre, o cobre ele é um metal, né, que você encontrava ele, bem você encontra ele no seu estado pronto, mas, por exemplo, o ouro, né? O ouro você conseguia manusear alguns metais, a gente consegue trabalhar eles da forma que eles estão na natureza, diferente do ferro. O ferro ele vem numa pedrinha, tipo isso aqui, né? Isso aqui não é um minério de ferro, isso aqui é um ouro do tolo que eles falam, né? Isso aqui é um, me fugiu o nome desse cara, não é hematita também, mas ele vem em forma de minério e você precisa beneficiar ele, certo? O cobre não, o cobre ele era encontrado de forma que você martelava ele, você batia nessa rochinha ali que era mais avermelhada e você conseguia moldar ele facilmente. Quando aquecia, moldava mais fácil ainda. Você conformava o material, certo? E também, isso era um metal puro, certo? Depois, descobriram ali que usando o metal, ou o cobre, mais alguns outros metais diferentes, pirita, isso, a pirita que o Silvio falou, obrigado, obrigado Silvio, é essa pedrinha que eu tenho na mão aqui, a pirita, né? Isso aqui eu comprei num hippie lá uma vez, o cara me catou umas pedras, falou, tá, esses quartos aqui, não sei o quê, como eu fabrico cachaça, ele trocou essas pedras numa garrafa de cachaça. Para mim foi bom, porque eu queria ter umas pedras aqui, tem uma obsidiana também, deixa eu ver, isso aqui é legal também, que isso aqui é uma, o vidro, né? O vidro feito de lava. Então, esse cara que me chamou a atenção aqui. Mas, enfim, vamos voltar aqui para nossa aula. Ó, o Regis comentou ali, né, a composição da atmosfera. Né, ó, 78, não, tá faltando uma... Isso mesmo, Júlio, cachaça. Tá faltando o nitrogênio antes de 78, né? Então, é 78% nitrogênio, 20% de oxigênio, 0,93 de óxido de carbono, 0,04% de outros gases, né? Acho que só faltou o nitrogênio ali que o Regis esqueceu de colocar antes dos 78%. Se tivesse 78% de oxigênio na atmosfera, quem acendesse o primeiro cigarro ia explodir junto, né? Tem um episódio do Futurama que mostra bem isso até.
Mas beleza, então o cara pegou o cobre lá e acabou misturando com outro metal e percebeu que ficou um metal mais resistente, né? Bem provável, segundo alguns historiadores contam, que eles estavam aquecendo as lanças ali, as ferramentas dele em cima de uma fogueira, alguém esqueceu lá esse componente em cima da fogueira, foi dormir, e quando voltou aquilo ficou tanto tempo quente que ele se ligou no outro, né? Ele meio que se fundiu, mas não foi uma fusão extrema, mas houve uma liga e perceberam que aquela mistura ficou mais com uma dureza maior, uma resistência mecânica maior, né? E surge então a primeira liga metálica ali, que seria a antecessora do bronze, tá? Então o bronze ele é uma liga, né? Ele é uma mistura de... Eu sempre confundo pessoalmente. Mistura cobre, um é cobre com zinco, o outro é cobre com estanho. Ele é cobre com estanho, tá? Então, o cobre com estanho, você tem aí a composição do bronze. Deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não estou falando bobeira. Cobre com estanho. Dá tanta coisa aqui. É isso mesmo, ó. Cobre com estanho forma uma liga metálica conhecida como bronze. Né? Cobre com zinco forma o latão. Cadê vocês? Estão aqui, beleza. Então, o bronze foi utilizado em abundância, né, na confecção de ferramentas e armas, certo? E pois o estanho adicionado ao cobre gerava um material mais duro e mais resistente que aqueles conhecidos até o momento, né? Ou seja, a metalurgia mostrava como era uma vantagem você formar ali uma liga metálica. Repare que a gente estava em 4.500, agora a gente vai para 1.200. Já andou vários, 2 milênios, pelo menos, aí, mais um pouco. Tá? Foi onde começou a Idade do Ferro, né? Começou em 1.200 a.C. e terminou em 586, aí, aproximadamente, certo? Então, o ferro ele podia ser processado por técnicas de fundição ou ser martelado a quente para garantir o formato de objeto, especialmente nesse processo de martelamento. Ele apresentava dureza e resistência muito superior aí ao cobre e ao bronze. Então, o que acontece? Quando a gente coloca o minério de ferro, né, que daqui a pouco eu vou falar ali, não sei se está nessa aula, não, é o seguinte, fala da hematita, mas a gente tem um problema em relação ao cobre, porque, ó, vou pegar aqui no Google, cobre, vou botar ponto de fusão, né, 1085 graus, o ponto de fusão do cobre, ou seja, o que é o ponto de fusão? É uma propriedade térmica que o material, qualquer material, passaria do seu estado líquido para o seu estado sólido, ou vice-versa, do estado sólido para o estado líquido. Na verdade, é do estado sólido para o estado líquido é a fusão. Se fosse o contrário, era solidificação. Mas a gente está falando do ponto, da temperatura, né? Então, quando eu quero passar o cobre do líquido, do sólido para o líquido, eu preciso levar a temperatura ali a 1085 graus, certo? Agora, se eu pegar o ferro, né? Então, eu vou botar ferro, ponto de fusão. Essa temperatura ela sobe para 1538 graus, ou seja, aumenta praticamente em 50% a temperatura exigida, né? Se eu estava ali entre 1000, agora tem que ir para 1500. Não é muito fácil você falar assim, não, eu vou fazer um foguinho ali para dar 1500 graus lá 1.200 anos atrás, 4.000 anos atrás, né? Então, tinha-se uma certa dificuldade para se trabalhar com o minério de ferro ali, certo? Mas, primeiramente, eles começaram a trabalhar com forjamento, que era o quê? Você pegar ali o minério de ferro, bota fogo nele, e na hora que ele está quente ali, tá se incandescendo e virando uma maçaroca, eles tiravam aquele cara e pau nele, descia lambada no bicho, e aí ia conformando, né? Então, foi o que você vê muito em filme ali, o ferreiro, né? O ferreiro fazendo espada lá, o cara vai forjando material na bigorna ali para obter, mas fazia-se o forjamento porque não tinha-se ainda tecnologia para a gente elevar a temperatura para manter os seus 1500 graus constante, para que todo esse material se derretesse, ou seja, se fundisse, né? Então a gente não tinha ainda a fundição do aço, do ferro em si, para poder trabalhar, né? Então, olha lá, nada faço facas assim, né? Eu tenho uma faca forjada aqui também que é muito top. E o ferro podia ser processado, né, por técnica de fundição ou ser martelado, tá? Isso que eu já falei. Beleza. Então, a descoberta da metalurgia do ferro ela foi um grande avanço tecnológico,
Porque, diferente do bronze, que era um privilégio das classes mais ricas, né? E, e o ferro ele era barato e podia ser processado e era bem mais abundante na natureza. Tem umas histórias interessantes nessa evolução, que o ferro ele sempre foi um material de baixo custo comparado a outros metais, né? Mas mais para frente a gente vai falar, acho que na próxima aula, sobre o alumínio, né? Já vou dar um spoiler aqui. E o alumínio ele era muito raro de ser obtido, porque é um processo lazarento. Você tem que pegar bauxita, fazer o beneficiamento da bauxita para tirar a alumina e depois você vai conseguir fazer o alumínio a partir da alumina, né? E o negócio era tão difícil de fazer que era muito mais fácil você trabalhar com ouro, né? Porque o ouro ele era abundante naquela época e o ouro é mole, né? Você pegar um desenho do pica-pau lá, você vê que o cara extrai um ouro lá da mina e cata a pedra e morde para ver se fica o dente marcado, porque ele tem uma dureza baixa. E o alumínio ele era tão raro que só os reis e rainha poderiam usar as baixelas de alumínio, né? Baixela é aqueles tipo as tigelas que você coloca a comida ali, bota o prato em cima, né? Então eram as baixelas de alumínio. Os visitantes do rei eles tinham que se contentar aí usando baixelas de ouro mesmo, né? Você vê como que era raro o negócio naquela época, né? Mas basta assistir Desafio Sob Fogo. Ah, sim, sim, o Desafio Sob Fogo, né, no History, para ver as forças. Você vai ver lá o japonês, como é que é o nome japonês lá, que fala sua faca corta, né? O Arada lá, Dave, eu não lembro o nome desse cara. Eu assistia muito, quando em 2019, ele era direto. Assistia. Até esse japonês eu sigo no Instagram. Então, ó, todas as classes aí, a partir do uso do ferro, poderiam ter acesso, né, a esse material na forma de ferramenta, tanto para agricultura, utensílios domésticos ou até armamentos. Daí convenhamos, a sua faca de matar, né? Convenhamos, os principais avanços tecnológicos que a gente tem na mecânica e na parte da engenharia sempre são para a área bélica, né? Então, pô, a gente não está conseguindo desenvolver negócio. Arruma uma guerrinha aí que você vai ver como que desenvolve tecnologia à torta e direita aí, né? Doug Macaida, né? Doug Macaida, acho que é isso o nome dele. Então, o ferro hoje é o principal metal utilizado pela civilização moderna, né? E as aplicações se devem não apenas às diferentes necessidades geradas por essa civilização, mas também pelos processos e tecnologias de fabricação dominados, né? Então, a partir a gente vai ver como que o processo de fundição e soldagem se desenvolveu. Agora que a gente entendeu aí o avanço lá desde o uso da pedra até chegar ali, conseguimos usar o ferro, né? Vamos entender agora como que surgem aí os processos. Primeiro fundição e depois soldagem, tá? Então, a primeira evidência histórica que se tem do processo de fundição, ele é datado do ano de 3.200 a.C. Você vai falar, pô, mas como assim? Você falou que o ferro surgiu ali a 1.500 a.C., os caras estão fundindo desde 3.200, o dobro do tempo? Sim, né? Porque a fundição ela não é feita apenas para o ferro, ela é feita para materiais metálicos, certo? E lá antes, em 3.200 a.C., a gente já tinha cobre, então eu conseguia fundir o cobre, né? E aí foi encontrado ali na região da Mesopotâmia um sapo fundido, né? Então, na verdade, um molde ali no formato de um sapo que foi vazado aí com cobre derretido para formar ele, né? Então, esse foi um dos primeiros as primeiras evidências que a gente tem aí, né, na região da Mesopotâmia, um sapo fundido, que é onde é o Iraque hoje em dia, certo? Ou seja, há mais de 5.000 anos os povos já sabiam fundir metais, né, mesmo usando processos rústicos, mas já se tinha conhecimento aí desses materiais, tá? E depois, na Idade do Bronze, essa liga que ela foi utilizada para a fabricação aí de ferramentas e armas, então foram utilizados moldes chamados de moldes permanentes, que eram feitos em pedra. Então, pegava-se uma pedra, uma rocha, né? Eu acho estranho falar pedra, é rocha, certo, né? Você pega uma rocha ali, cava ela, vai desbastando, vai conformando. Nossa, eu sou muito ruim de palavra, né?
você pega ali, esculpindo, você vai esculpindo ela, né, para chegar no formato que você quer, uma cavidade, ou seja, uma área côncava ali que você vai preencher de material, lapidando é você polir até ficar lisinho, né? Você pega uma joia e você lapida, Júlio. Ali no caso é esculpir mesmo, você pega uma rochona bruta e vai recortando ela ali, cavucando ela para caber um vazamento do material, né? Mas esculpindo, essa é a palavra que eu queria lembrar. E aí era feito de rocha, né? Por que molde permanente? Porque vocês vão ver, quando a gente falar de fundição, em vários processos que nós utilizamos hoje, o molde ele não é permanente, o molde ele é destruído para retirar a peça de dentro. Tá? Existe molde permanente? Existe hoje? Existe, a gente ainda usa muito. Aplicações diferentes ali, são diferentes do molde de areia verde. Se você pegar um bloco do motor que você vai fundir, não tem como a gente fazer um molde que seja permanente para fazer o bloco, né? Precisa fazer um molde geralmente de areia, que a gente faz que terminou de fundir, solidificou o metal ali dentro, a gente quebra todo o molde, vira farinha de novo ali, vira areia para ser utilizada novamente, né? E você tira a peça de dentro. Agora, preciso fazer um lingote, né? Então, no lingote eu uso um molde permanente, um material que seja mais resistente do que ponto de fusão maior do que o ponto de fusão do metal que eu estou fundindo, e aí eu posso reutilizar ele várias vezes, tá? Então, vamos continuando aqui, ó, nos anos 600 a.C. foi produzido o primeiro ferro fundido, né, dentro da China, para a confecção de ornamentos e estátuas, né? Os primeiros ferros fundidos se foram surgir na Europa por volta de 1200 a.C., tá? Aqui tem uma coisa errada aqui nessas datas. Mas acho que era ano 120 a.C. aqui, não 1200. Acho que eu vou ter um zero a mais. Porque a gente tinha aquele problema do ponto de aquecimento, né, da temperatura do ponto de fusão. E é interessante também, vou dando vários spoilers aqui da próxima aula, principalmente, mas para a gente conseguir esse ponto de fusão, percebeu-se que eu tinha que injetar oxigênio em grande quantidade naquela mistura que estava pegando fogo ali, para aumentar o poder calorífico, né? Você injetava ali comburente na mistura e adicionava carvão lá dentro, né? Então, por isso que quando você pega uma liga de aço ou de ferro fundido, os principais componentes são minério de ferro e carbono, né? Então você vê lá o ferro com carbono. Se vocês tiverem aula de materiais, aí acredito eu que vocês devam ter discutido aí aquele famoso diagrama ferro-carbono, lembra lá? Eu tenho perlita, austenita, cementita e não sei o que lá, né? Então tudo isso está relacionado por conta dessa característica. Se a gente não adicionasse carbono na liga, uma que ela não ia virar uma liga decente, né? E outra que você não consegue chegar na temperatura que você precisa, porque o carbono ele é fundamental para você atingir ali o ponto de fusão e trabalhar com ele, né? E depois tem que fazer outros processos, que aí tem que retirar todo esse carbono que eu coloquei, eu preciso retirar. Ferreiras está fazendo uma pergunta muito interessante aqui, ó. Ferreiras Davis, né? O forjado é melhor que o fundido? Cara, essa pergunta ela é sensacional, porque na fabricação mecânica deles, a gente não tem como falar o que é melhor do que o quê, porque tudo depende. Tudo depende do processo que eu estou trabalhando, do produto final que eu estou fazendo, entendeu? Então, por exemplo, estruturalmente, o forjado ele vai te trazer maiores benefícios como resistência mecânica, ele vai te trazer melhor formação de grão estrutural ali vamos pegar mesma composição ali, vamos pegar um aço e fundir ele, vamos pegar um aço e forjar ele, tá? Ele vai te trazer uma formação de grão ali melhor, mas se a peça for muito complexa, a gente não consegue forjar ela. Se tiver um acabamento interno, alguma coisa, o forjar não vai dar tão certo quanto o fundido. Se você for produzir em larga escala, né, vamos falar assim, não, formato é simples, vamos fazer um tarugo, né? Fazer um tarugo forjado, um tarugo fundido. Em relação ao formato e velocidade de produção, a fundição ela vai te proporcionar melhores
vai te trazer mais pontos, você consegue ter uma produção muito mais rápida fundindo do que forjando, né? Quando a gente fala mecanicamente, geralmente, pensando em estruturas mecânicas, o forjado ele acaba sendo melhor. Tanto que você pega lá no carro, você vai pegar uma biela forjado, vira brequim forjado, etc., né? Porque vai te trazer resultados melhores nesse aspecto, mas dependendo do processo, o fundido é melhor, certo? Dependendo do material que você está trabalhando, o fundido é melhor. Então, tem que pensar muito bem qual que é a aplicação de cada caso para falar, isso aqui é melhor forjado, isso aqui é melhor fundido, né? Vou fazer uma ferramenta, imagina, vou fazer, minha ferramenta está tudo no carro lá, que estou dando aula de manutenção e deixei minha caixa de ferramenta lá. Mas vou fazer uma chave de boca, né? Uma chave estrela ali, vou fazer forjado ou fundida. Se você fizer fundido, ela vai ficar mais frágil. Aí você vai tentar aplicar torque nela, ela vai quebrar na sua mão, ela vai trincar no meio ali e quebrar. Então, nesse caso, fundido não serve, forjado é melhor. Agora, se você vai fazer uma estátua, né, uma estatueta, alguma coisa, o fundido é melhor. Você faz um moldezinho, vaza ele ali dentro e sai. Então, cada caso é um caso, tá? Aí, ó, por volta de 500 anos depois de Cristo, não, já sei que não tá certo. Por volta de 500 anos depois de Cristo, foi produzido aí na Índia o primeiro aço em processo com cadinho. Que diabo que é cadinho? Será que é um mineiro que está falando, espera um cadinho aí, falar um pouquinho? Não, né? Cadinho, ele é um recipiente que a gente esquenta num forno e aí ele vai conter o metal derretido lá dentro, né? Então, recipiente refratário e tal, que vai conter o metal derretido lá dentro, chama-se cadinho, tá? Esse material ele foi utilizado para a confecção de arados utilizados aí na agricultura, né? Uma vantagem ali do ferro fundido é que ele é muito resistente ao desgaste, dependendo do tipo de ferro fundido que vocês pegarem. A gente tem 4 tipos: ferro fundido de núcleo cinzento, ferro fundido branco, ferro fundido nodular e ferro fundido maleável, né? Isso aí está na próxima aula. E aí, cada um deles vai ter suas características e vocês vão perceber que ele é muito bom para desgaste, né? Resistente a desgaste. Então, imagina um arado que está lá cavucando a terra e passando na terra o tempo todo, aquilo vai se desgastando, porque você tem toda a abrasividade do solo ali naquela peça. O fundido funciona muito bem para isso, do que se você pegasse um aço 1020 lá e usinasse ele para colocar na ponta de um arado, né? Então você tem essa vantagem. O Júlio falou ali, né? O cadinho é um pote cerâmico, exatamente. É um potinho ali que a gente coloca, tá? E aí, o aço, né? Ele é o quê? Ele é uma liga metálica que tem como principal elemento o ferro, enquanto o aço carbono, ele tem o carbono como principal elemento de liga, certo? Que garante melhores propriedades mecânicas. Então, o aço aqui, ó, quando a gente fala de aço, ou quando a gente fala de fundição, é muito comum que você pense assim, se eu vou fundir, eu tenho que usar ferro fundido. Não necessariamente, tá? Eu posso pegar aço e fabricar produtos de aço com processo de fundição, tá? Quando a gente pega o minério de ferro e mistura o carbono nele, eu vou ter aí uma composição que eu posso dividir em 2 grandes áreas, certo? Porque para fazer essa mistura, eu acabo tendo muita quantidade de carbono. Imagina que você vai fazer um bolo, né? Ou melhor, imagina que você vai fazer todinho na sua casa. Você pega leite, pega todinho, e aí você mistura ali, bota um copo de leite, bota uma colher de Toddy e bate ali com a colher. Você tem um copo de leite com Toddy. Aí só que imagina que você coloca muito Toddy, né? Botou 4 colheres de Toddy ali para num copinho de 200 ml de leite. Aí fica muito, muito, muito forte, né? Não dá para tomar aquilo lá, não dá para você botar numa receita de alguma coisa. Então você faz assim, eu vou fazer 2 coisas. Ou eu vou pegar aqui e colocar, diluir, tirar um pouco desse Toddy, e outra eu vou tirar um pouco menos, tá? Então você pode diluir e tirar um Toddy mais fortinho e um Toddy mais normalzinho ali, mais fraquinho, tá? O aço é a mesma coisa. A gente começa fabricando um minério, um componente que a gente chama de ferro gusa. Esse ferro gusa tem muito carbono, não serve para fazer nada,
que faça, vou construir uma máquina de ferro gusa, construir uma grade de ferro, vou fazer um tubo, não dá, mecanicamente não funciona, quimicamente também não funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir ele, faço um processo de redução. E nessa redução, eles têm os mesmos ingredientes principais, mas um tem mais carbono, o outro tem menos. Mas não tanto igual tinha antes, certo? E aí que a gente vai ter o aço ou a gente vai ter o ferro fundido. Então, os dois eu posso usar para fundir. Mas um chama de aço e o outro chama de ferro fundido. O que eu quero que vocês entendam é que a fundição, para fazer fundição, não necessariamente tem que fazer só com ferro fundido, porque tem fundido no nome do ferro ali. Tá? Então, a fundição é um processo e dois materiais diferentes que eu posso usar, materiais ferrosos, um é o aço e o outro é o ferro fundido, mas os dois dá para fundir, beleza? Então, quando a gente pega um aço, o máximo de carbono que eu vou colocar nessa liga, né, porque é uma liga, eu tenho que ter mais de um componente. Então, o máximo de teor de carbono dele é 2,11%. Tá? Se eu tiver mais do que 2,11, mas não é assim, mais até infinito, até 100%, não. Mais de 2,11, mas até 6,6, algumas literaturas até traz 4,5. Né? Isso aqui está pegando a literatura do livro aqui nosso, que é baseado no Callister, se não me engano, que é uma literatura muito boa. Ele diz que entre 2,11 e 6,67 de carbono, que é ferro fundido. Antes disso, é aço, tá? Então, a gente tem aí essa divisão, certo? Já no processo de fundição, como que funciona, então? O metal líquido, ele se funde dentro de um recipiente, normalmente cerâmico, com o formato de um pote, ó. Olha o último comentário do Júlio ali, né? Um pote cerâmico. Então, ó, normalmente cerâmico com o formato de um pote, exatamente um cadinho, né? Ele tem que ser resistente a alta temperatura e não pode reagir de forma com metal líquido. Eu não posso esquentar um cara, botar um metal líquido ali dentro e ele começar a soltar impurezas ali que vai contaminar o meu metal. Né? Então, na fundição vai assim. Então, esse recipiente recebe o nome de cadinho. Aí, em 1455, o Castelo Dillenburg, na Alemanha, foi o primeiro lugar que começou a utilizar tubulação de ferro fundido para conduzir a água. Né? Então, as primeiras histórias aí de você ter tubos feitos de ferro fundido para poder conduzir água dentro do castelo. Depois, em 1480, nasceu Venocchio Biringutio, né? Ele é italiano, tem que falar Venocchio Biringutio, né? Considerado aí o pai da indústria de fundição. Ele é a primeira pessoa que foi a documentar aí o processo de fundição, certo? Aí, avançando mais no tempo, né? O primeiro relato, em 1540, foi o primeiro relato completo da prática de fundição pelo Venocchio, que foi publicado póstumamente, ou seja, publicado depois que ele faleceu, né? Biringucci, ele recomendou o uso de resíduos de barris de cerveja e urina como aglutinantes para moldar areia. Então, imagina só, nesses relatos dele, dizia-se que para você fazer um molde era interessante usar areia, mas se você usar areia pura, ela não vai ficar bom, não vai dar liga ali. Você vai fazer um molde, ela vai quebrar, vai se esfarelar, vai deformar, né? E aí a recomendação de Biringucci foi que usasse aí resíduos de barris de cerveja misturados com urina, né? Misturado nessa areia para moldar aí a areia. Hoje nós não usamos isso, nós usamos principalmente um elemento chamado bentonita para fazer isso, né? Mas desde antigamente já se preocupava com essa questão. Avançando mais no tempo, aí, uns 200 anos, em 1750, né, um pouco antes do início da Revolução Industrial, houve um cara chamado Benjamin Huntsman, que reinventou o processo da fundição de aço, utilizando cadinho na Inglaterra. Na aula que vem, vocês também vão ver que existem vários processos aí de fundição. Conversor Thomas, conversor LD, tipo Bessemer, indução, né? A gente vai falar de todos eles. Esse processo que o Benjamin criou, né, é o primeiro em que o aço foi completamente fundido e feita uma composição uniforme do metal líquido. Ó. Retirou aquele problema de, puta, não consigo chegar na temperatura, nem nada. Né? E aqui ele conseguiu finalmente transformar aquele aquecimento em uma mistura líquida, totalmente líquida, para conseguir fazer homogeneidade. Se me der a cerveja, posso fornecer o outro ingrediente, né? É bem isso mesmo. Frase do Júlio aqui, ó. Você pega a cerveja, automaticamente você gera aí a urina, né?
Como o metal agora ele é completamente fundido, também permite aí a produção de aços ligados. O que é aço ligado? Do mesmo jeito que a gente tinha o bronze, que era uma liga de cobre com estanho, aço ligado é uma liga de aço, né, de ferro com carbono, mais outros elementos de liga que vão trazer outras propriedades. Quais são esses elementos? Manganês, cobalto não, silício, nossa, me fugiu todo o nome. Níquel, molibdênio, cromo, vanádio, né? Todos esses outros elementos a gente consegue agora fazer a fusão de todos eles não, né? Mas na proporção certa de cada um para ter ligas específicas de aço. Aquele aço que eu uso para fazer a engrenagem, né? O 8640, aço H12 para fazer molde de injeção de plástico. Por que tem esses nomes? Cada um tem aço cromo vanádio de ferramenta, né? Pega lá a tua chave da Gedore, vai estar lá, aço CRVD, VD, CRVD, cromo vanádio, né? Manganês. Então, cada um vai trazer uma característica certa, titânio e tal, né? Aí, em 1809, o Eckhart desenvolveu um processo de fundição centrífuga, uma fundição específica aí que produz formas cilíndricas, vazando metal fundido em um molde rotativo, tá? No Brasil, a gente começou a ter fundição tungstênio também, Júlio. Tungstênio a gente também usa aí em algumas ligas especiais, né? A história da fundição ela começou por volta de 1812, a primeira indústria de ferro, que foi a Fábrica Patriótica, né? A fundação foi o nascimento da siderurgia no nosso país e acompanhou a transição do Brasil colônia para o Brasil república. Aí, em 1859, foi desenvolvido pelo químico Robert Bunsen e pelo físico Gustav Kirchhoff, né, o espectroscópio para análise de metais. Hoje também usa indução, Ferreiras, né? Principalmente a gente usa indução aí para fazer. Não é a maior parte do processo, mas também é utilizado, tá? O espectroscópio, né, esse aparelho que o Kirchhoff desenvolveu, é crucial porque você consegue medir a composição química da liga que você está desenvolvendo, né? E aí você consegue melhorar o quê? A qualidade, porque você garante que tem tantos por cento de elemento, tantos por cento de elemento, e você vai ter uma qualidade muito melhor aí de entrega do material, né? Já a partir dos anos 1900, outros desenvolvimentos foram feitos, como forno elétrico, utilizando o arco elétrico para fazer a fusão desse material, né? Os moldes de fundição já eram feitos em areia aglutinada e na Inglaterra já estava sendo desenvolvido o primeiro aço inoxidável. Que legal, hein? Você tem adição de cromo e molibdênio na liga numa quantidade boa para se transformar em um aço inoxidável, né? E na década de 60, as indústrias de fundição contavam com alguns fornos de indução, como o Ferreiras falou ali, né, para fusão de metais, e já possuíam outros modelos, outros métodos diferentes aí para fazer a fundição, como é o caso do método Shell, né, o Shell Molding, e também um processo caixa quente, que é o Hot Box, que é um processo, e também o processo de areia verde, que é o mais convencional que a gente tem, certo? E chegava aí as primeiras máquinas de moldagem, que são pequenas prensas e marteletes que você ia prensando o material, né, o aglutinado ali de areia para fazer a caixa de molde. Nos dias de hoje, a fundição incorpora diversas tecnologias, processos, precisão na fabricação tanto de aços inoxidáveis de baixo nível de carbono, usando um processo chamado de espuma perdida, otimização de resistência de ferro fundido cinzento, impressão 3D para a confecção dos modelos que vão ser fabricados, o molde, processo de espuma perdida em si, estudo da influência do boro, né, nos ferros fundidos cinzento e diversas outras áreas. Então, hoje a gente tem um avanço muito grande, né? E vamos falar um pouquinho aqui rapidamente da história da soldagem. Então, ali a gente viu um pouco da fundição, mas a soldagem, ela não foge muito também. Foi lá em torno de 1800, descobriu-se aí um fenômeno chamado de arco elétrico, que foi o marco inicial que geraria todos os processos de solda elétrica, tudo a partir do arco elétrico, né, envolvendo eletrodo revestido, processo MIG-MAG, processo TIG, etc. Né? O alumínio, que eu comentei lá atrás, só foi descoberto aparentemente em torno de 1827, né? O acetileno em 1836. Muita gente fala assim, pô, mas antigamente soldava só no gás, né? Porque não tinha eletricidade. Não, primeiro descobriu-se a soldagem com arco elétrico, só depois que descobriu-se a soldagem oxocombustível, né? O oxoacetilênico, por exemplo. O que é o acetileno? É o gás que a gente usa aí na área
da soldagem oxicombustível, usando maçarico, né, e não tocha. O acetileno ele foi utilizado para soldagem somente em 1900, quando foram desenvolvidas tochas para trabalho desse gás junto com o oxigênio. Uma tocha que você regula ali a vazão de oxigênio com a vazão de acetileno, e aí vai formar ali a tocha para aquecer a região, para fundir ela e fazer a soldagem, certo? Primeiro processo de soldagem foi documentado em 1881, onde ele uniu duas placas de chumbo utilizando um eletrodo fixo de carbono. Mais tarde, esse equipamento foi desenvolvido aí com partes intercambiáveis, onde você trocava a ponteira ali do carbono para fazer a união, como se fosse um ponteamento que a gente tem nos dias de hoje, né? Mas apenas em 1904 que surgiu uma proposta mais adequada usando aí o eletrodo revestido. Então era um eletrodo, que é um componente metálico que ia se derreter para agregar o material base, mas ele tinha um revestimento ali de celulose, né? Eletrodos eram confeccionados a partir de pequenos pedaços de arame de aço revestidos com carbonatos e silicatos, né? E isso trazia aí uma melhora na qualidade da solda. Vocês vão entender melhor na parte de soldagem por que isso acontece, tá? Aí na década de 20, repara que a fundição vinha lá de não sei quantos mil anos antes de Cristo, soldagem a gente está falando de 1900 para frente, né? Então, muito próximo aqui dos nossos dias de hoje, apenas 120 anos atrás, né? Na década de 20, vários avanços tecnológicos já haviam sido feitos, então a gente tinha introdução de processos automáticos de soldagem, proteção da poça de fusão com gás, era um estudo em evidência, onde surge aí o processo MIG, né? Melhoria da matéria-prima dos eletrodos revestidos e outras características de melhora também, tá? Aí na década de 30 já tinha sido criado o processo GEMAL, né, que depois passou a ser considerado ali o MIG e o MAG, certo? E ambos os processos se utilizavam como eletrodo, eles não utilizavam eletrodo, eles utilizavam um arame, né, um arame maciço, sem revestimento nenhum, e alimentado continuamente. Então ele ficava avançando, você não precisava ficar descendo com a tocha ali, com o alicate e tal, né? Ele já se alimentava automaticamente. E no momento da soldagem, uma proteção de metal líquido, a proteção do metal líquido era feita por meio de um gás, né? Esse gás ele podia ser inerte, então processo MIG, ou podia ser um gás ativo, processo MAG. Tá? Na década de 40 a gente teve muito avanço tecnológico, né? Época de guerra ali, Primeira, Segunda Grande Guerra Mundial. A principal criação desse processo foi o TIG, justamente para conseguir fazer uma solda para compor a fabricação dos aviões, que eram feitos de materiais leves, né? Então você precisava soldar tanto inox quanto alumínio, então criou-se o processo TIG, e depois a gente teve aí o arco submerso, né? Então o arame, desculpa, arco submerso um pouco depois, o processo do arame tubular, né? Esse arame tubular, ele é um arame que ele é oco no meio, como se fosse um tubinho, e dentro desse arame tem um material que vai auxiliar na soldagem, certo? Argônio ou CO2 ali, ó, como os meninos falaram, né, que são os gases que a gente usa aí na soldagem, tá? Também tem o hélio, também tem outras misturas, dependendo se você quer fazer MIG ou se você quer fazer MAG, certo? Ali, ó, o eletrodo, né, ele é um rolo agora de arame de alimentação contínua, com orifício interno, né, não é mais maciço, é preenchido com material semelhante ao revestimento dos eletrodos revestido. A queima desse material propõe ali o isolamento da área, certo? E aí deu também início a soldagem por plasma. Já estamos chegando no final, tá? Estou estourando a aula aqui, mas já estamos chegando no final. Década de 60 tivemos a invenção do processo a laser, um processo que tem se tornado cada vez mais acessível para nós. E se a gente pegar os eventos mais recentes, a gente destaca o quê? A criação da soldagem por fricção, né, que usa velocidade de rotação para fornecer calor e fricção, foi desenvolvido lá na União Soviética, né? E a soldagem robotizada também. Anos 2000, soldagem com processo híbrido, com soldagem a laser e arco elétrico juntas em um único processo, tá? E aí a gente encerra aqui, então, a nossa viagem no tempo aí para entender, né, de onde que surgiram esses processos e como eles foram avançando aí no decorrer dos anos, tá? Eu tinha alguma coisa que eu tinha que falar para vocês que eu estava guardando aqui, não me lembro agora.
Bom, pessoal, é isso, né? Professora Anaísa, tem mais algum comentário aí que você queira fazer? Então, a professora entrar. Não, tranquilo, professor. Então é isso, então, galera. A gente vai encerrando por aqui, né? Se alguém for de São Paulo ou estiver em São Paulo aí na feira Expomaf, que vai ter aí, feira de mecânica e automação, no sábado estarei lá, só se encontrar aí para a gente ver algumas máquinas juntos, beleza? Galera, forte abraço a todos, obrigado aí pela participação, vou ficando por aqui. Enquete para vocês responderem ali, ó, tá liberada, né? Participem da enquete, que é muito importante. E, fora isso, a gente vai. O Sidney falou: essa eu vou. Então, me procura no sábado lá que a gente vai estar lá. Vou estar andando, não vou estar no stand, não. Vou fazer uns videozinhos para postar no canal e tal. Se a gente se encontrar, vai ser um prazer. Abração, então, galera.